Olá, amigos de Carta Capital, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site da Carta, e essa é mais uma edição do Fechamento, nosso programa sempre às quintas-feiras, que conta com a contribuição do time da edição semanal de Carta Capital. Eu integro de quando em quando essa bancada, faço isso dessa vez também, diante das férias, das ausências de alguns dos nossos colegas, numa dinâmica que ainda não havia acontecido, se eu não me engano. Dessa vez eu tenho a companhia do Maurício Tusbol, que fala conosco do Rio de Janeiro. Maurício, muito bem-vindo. Boa noite, Thaís. E falando diretamente de Recife, Fabíola Mendonça, também repórter da edição semanal de Carta Capital. Fabíola, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Boa noite a todos. E além de comentar, en passant, alguns dos destaques da nossa edição, esse programa também faz um repasse mais elaborado dos acontecimentos da semana, né? Eu gostaria de falar de um assunto que é quentíssimo, né? Inclusive, são dois temas principais que ainda estão em curso. Um é a retomada do julgamento do marco temporal. A gente teve aí há pouco mais de uma hora, a confirmação do voto do Cristiano Zanin. Havia muita expectativa em relação a qual seria a posição dele em relação ao marco, ele que votou contra a tese do marco temporal, que é uma tese que estabelece que os povos indígenas brasileiros só teriam direito a ocupar terras nas quais eles estivessem ocupando a partir da promulgação da Constituição, em 88, o Zanin foi contra, apesar de ter se alinhado a uma tese que foi vocalizada ali mais detidamente pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo a qual os proprietários rurais que estão nessas terras, né, que tomaram esses territórios de boa fé, teriam que ser indenizados pela União. Fabíola, você esteve, né, está ainda acompanhando o julgamento, está rolando enquanto a gente conversa aqui, vota agora o ministro Barroso, fez uma matéria para essa edição falando um pouco dos furos, né, dessa tese que foi levantada pelo Moraes. Queria uma avaliação sua a respeito do andamento desse julgamento, né, do voto do Zanin, que provocou ali essa tensão, e de como essa tese pode impactar o cenário de demarcação, de justiça territorial indígena no Brasil. Uhum. Ok, Thaís, vamos lá. Na verdade, o voto de Zanin tinha muita expectativa em relação, né, a esse voto, porque ele recebeu várias críticas de votações anteriores, né? O campo progressista estava muito satisfeito com alguns votos dele, como, por exemplo, ele foi contra a descriminalização da maconha, né? E também daquele julgamento que reconhece a transfobia como injúria racial também, na mesma similaridade. Então, assim, ele vinha sido bastante criticado, vinha recebendo pressão, né, tanto dos ruralistas, né, alguns se reuniram com ele em torno dessa votação do marco temporal, e ontem, ou foi anteontem, agora não tenho certeza, mas essa semana ainda, a Sônia Guajajara também se reuniu com ele. E o voto dele, como você falou, né, foi um voto contrário ao marco temporal, mas ele acompanhou, né, uma linha de Alexandre de Moraes, que defende a indenização, né, para os ruralistas que estão ocupando, né, alguns territórios indígenas. Tanto a indenização pela terra em si e pelas benfeitorias que aconteceram ao longo do tempo, né? Isso para o movimento indigenista, isso é um grande problema, né? O movimento acha que isso vai dificultar ainda mais as demarcações, né? Porque o governo vai ter que ter um grande volume de recurso para poder fazer essas indenizações. Então, sim, é uma tese que, se for mantida, né, com o voto dos demais ministros, isso pode comprometer a demarcação das terras, né? Nesse momento, o voto está sendo do Luiz Roberto Barroso, né? Eu acredito que é um voto também contrário, até porque ele vem se manifestando em alguns, né, alguns pronunciamentos, inclusive ele é relator daquela ABDE, agora me fugiu, a DPF 709, que é uma ADPF que defende muito os direitos dos indígenas, né? Inclusive na pandemia ele proíbe algumas ações nos territórios indígenas para proteger, né, a saúde dos indígenas. Recentemente, esse ano já, depois daquela tragédia lá dos Yanomami, ele também
reforçou, né, o parecer, obrigando a União a retirar garimpeiros de outros territórios. Então, ele é um ministro que vem se posicionando sempre favorável aos indígenas. Então, eu acredito que vai ser um voto contra. Agora, o grande problema é exatamente esse, das indenizações, né, que possivelmente isso vai dificultar ainda mais as demarcações. E outro problema que a gente pode apontar aqui é um projeto similar que tramita no Congresso Nacional, né, que também determina esse marco temporal a partir da Constituição de 88, da data da Constituição de 88. Esse projeto já passou na Câmara em maio, na véspera praticamente de quando o Supremo ia retomar a votação, a Câmara aprovou o projeto, já está no Senado, foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, está neste momento na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser encaminhada para votação em plenário, né? Então, os ruralistas estão articulados com senadores, muitos senadores, inclusive, são ruralistas, e deputados também. Então, existe toda essa pressão dentro do Congresso Nacional para aprovar esse projeto como uma forma de constranger o Supremo. Só que, na Comissão de Justiça, esse projeto vai ser, o relator desse projeto vai ser o senador Marcos Rogério, que é do PL de Bolsonaro, então possivelmente ele vai apontar a constitucionalidade do projeto, mas o governo também está apostando em postergar essa votação, porque o presidente da Comissão de Justiça é o Davi Alcolumbre, que é ligado, né, aliado do presidente Lula. Então, a ideia é que, primeiro, o Supremo resolva esse impasse, para depois colocar em votação no Congresso, né? O governo está trabalhando nessa linha. Então, é muito preocupante, né, o que está por vir, porque a gente não sabe, a depender do que passar realmente no Supremo. Eu acredito que a tese do marco temporal ela vai ser derrotada, mas o preocupante é essa questão aí das indenizações. Eu acho que o governo vai ter que haver um esforço, e não só do ponto de vista, né, do judiciário, que derrotando-se a tese do marco temporal é um avanço para evitar a judicialização dessas disputas. Outra coisa é a entrada do governo federal nisso, porque esse é um objeto de disputa já de proprietários rurais, não só de latifundiários, de propriedades pequenas e médias, que nos momentos do governo onde houve avanços na demarcação, eu falo porque acompanho muito de perto, a minha família é do interior do Paraná, pequena fronteira, ali, e esse foi um objeto de disputa política muito virulenta, que reclamam que o governo quer reaver essas terras pelo valor venal, e que essas terras foram tratadas, que são objetos de disputa, tem um valor de mercado elevado. Então, por outro lado, ali, eu acho que há um movimento positivo do STF de pacificar parte dessa questão, por outro, abre-se, assim, uma dificuldade para o avanço da demarcação e um trabalho a mais para o poder público, que vai ter que arbitrar agora a partir do que parâmetros, né, essas indenizações vão seguir daqui em diante. É claro que quem defende os interesses dos ruralistas no Congresso vão tentar, por outros meios, impedir que essas negociações avancem, né? Maurício, você acompanhou o julgamento, você que tem um contato mais próximo ali com ambientalistas, como que essa questão do marco temporal, a teu ver, afeta as questões de preservação ambiental, né, para além do direito à terra, do respeito da República aos povos indígenas, do ponto de vista ambiental, qual é o peso dessa questão? Não, sem dúvida, Thaís, tem um peso muito grande, né? Hoje mesmo saiu o relatório do Mapa Biomas, infelizmente não estou com os números aqui exatos, mas mostra a diferença. Eles consideram o desmatamento de 1985 a 2022, é um período bem... Esse relatório, nos últimos 10 anos, só uma informação aqui, a Amazônia perdeu o equivalente a uma França em áreas florestais, né? Tem esses outros dados ali bastante preocupantes. E, no entanto, nas áreas indígenas, nos territórios indígenas, esse desmatamento ele é quase nulo. Quer dizer, a importância é evidente, né? Das terras indígenas enquanto área de proteção. Agora, só queria sublinhar que vocês falaram, Thaís e Fabiola, em relação a alguns meandros políticos de tudo que está se discutindo, né? Primeiro, como vocês falaram muito bem, a questão da indenização, né? Na sessão de hoje, teve um pequeno entrevero lá entre os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso em cima dessa questão, né? Porque o Moraes, como vocês falaram, foi o primeiro que apresentou
a necessidade de recompensa, né, de indenização para quem tenha propriedade dentro das terras demarcadas como terras indígenas. O Barroso colocou que não era nesse momento de votação colocar essa questão, que trataria de poceiros e tudo mais. O Moraes insistiu que não, mas o fato é que agora, enfim, com a conclusão do voto do Mítico Barroso, daqui a pouco a gente vai saber como exatamente ele votou sobre isso, mas o que acontece é que essa questão da indenização ela ainda vai mover muita discussão, né? Quer dizer, quando o ministro Moraes falou hoje que era mais interessante definir já o que vai ser feito em relação às indenizações, não postergar isso para mais tarde, ele quis dizer simplesmente que essa é uma discussão que vai dar muito pano para manga ainda, ou seja, não vai pacificar a questão. Outro meandro, está um jogo de espera, né, em Brasília, né? O entendimento lá, a Fabíola fez análise muito bem, mas o entendimento no Senado é de que, bom, vamos esperar o STF, mas existe a possibilidade também de outro pedido de vista, não se sabe ainda, né? Sim. Talvez do ministro Gilmar Mendes, que especula. Quer dizer, um está esperando o outro esperando um. O fato é que o governo paralisou essa discussão no Congresso por enquanto, mas as entidades indígenas, do movimento indígena e ambientalista estão muito preocupados com isso. E aí cai no terceiro meandro, que é a questão do próprio Ministério de Povos Indígenas. A Fabíola comentou que a ministra Sônia Guajajara teve com o ministro Zanin conversando, porque realmente, né, a gente vive nos últimos tempos uma série enfim, em todo o primeiro semestre, né, do governo Lula, e agora nesse começo de segundo semestre desse primeiro ano do governo Lula, um enfraquecimento, né, digamos assim, dessa parte mais progressista ambiental do governo, né, que está no MMA, no Ministério do Meio Ambiente, e está no Ministério de Povos Indígenas. E essa questão do marco temporal, se for aprovado, é uma derrota muito grande, né? Uma derrota muito grande para o movimento indígena. Quer dizer, esses são os meandros que eu queria sublinhar. Enquanto ao Zanin, foi um alívio, né? Por incrível que pareça, eu conversei com várias pessoas, com vocês também, ninguém sabia mesmo como o ministro Zanin. Não, era uma incógnita. Ele foi perguntado a respeito dessa questão na sabatina do Senado, mas deu respostas muito evasivas, né? Não dava para depender dali absolutamente nada. Ele foi bem evasivo, e justamente por isso, e por ele ter demonstrado até aqui uma interpretação muito formalista do direito e da Constituição, havia a possibilidade de que, sim, ele considerasse válida essa tese do marco temporal. Só a título de informação, encerrou agora, a gente teve a confirmação há poucos minutos de que o ministro Barroso votou contra a tese do marco temporal, então a gente tem um placar de 4-2, como disse o Maurício, falta ainda um consenso sobre as indenizações, caso essa tese saia de fato derrotada, que é o que nos indica até aqui o placar. Eu queria só complementar uma questão, Thaís, que ainda que peçam vista, algum outro ministro peça vista, a ministra Rosa Weber, que está para se aposentar, né, esse mês ela se aposenta, ela já declarou que se alguém pedir vista, ela vai antecipar o voto dela, né, porque em tese ela seria a última a votar. Então, eu acredito também que vai ser mais um voto contrário. Ela tem dado gestos muito à comunidade indígena, ela foi visitar alguns territórios indígenas, ela, inclusive, se comprometeu a pautar esse tema antes da aposentadoria, então eu acredito que vai ser mais um voto, e aí teremos 5, né? Não, está 4-2, né? 4-2, teríamos 5-2. 5-2. Eu acho que ela, se alguém pedir vista, ela vai adiantar esse voto ainda hoje. Sobre o voto de Zanin, eu acho que, como ele se coloca muito garantista, e existe uma tese muito forte de que é inconstitucional, né, essa questão de demarcar um período para identificar que, de fato, os indígenas têm direito. Então, como essa tese é muito forte, né, tem muitos juristas que corroboram com isso, então, eu acredito que, por ser, né, garantista, talvez ele tenha, enfim, acompanhado o relatório do ministro Fachin. Só outra coisa que eu queria complementar também, que é em relação às indenizações, que os indígenas eles falam o seguinte, que se passar, né, essa linha de ter que indenizar os ruralistas, você vai reconhecer que o território é de quem? Porque é do indígena ou é do ruralista? E aí vai gerar mais conflito. É um motivo de gerar mais conflito e aí gera violência, né? Então, vai ser um problema muito sério isso. Sério. Já
é bem complicada essa questão, porque a questão ela já provoca violência, né? Então a disputa pela terra já existe. Vamos ver como o Supremo e o governo daqui em diante vão pacificar essa questão das indenizações, que realmente deve se tornar uma pedra no sapato do avanço das demarcações. Um outro tópico que eu gostaria de colocar aqui para vocês, especialmente para o Maurício, que acompanhou aqui um pouquinho, a gente tem, enquanto rola o julgamento do marco temporal, acompanha também o depoimento do Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Lula, a CPMI do 8 de janeiro, esse depoimento ainda acontece, mas o depoimento do Gonçalves Dias foi até aqui marcado por declarações que dão conta de que, apesar de ter sido informado de que da iminência dessa invasão dos bolsonaristas ao Palácio, que ele disse ter confiado na avaliação de 2 militares que o levaram, que induziram ao erro, né? Que informações desencontradas o levaram a uma interpretação complicada dos fatos, e isso que teria sido levado adiante. De qualquer maneira, eu acho que a questão que ficou muito em xeque desde que o Gonçalves Dias apareceu ali junto a esses vândalos dentro do palácio, é que se coloca se ele teria agido por negligência ou de má fé. Ele tem uma questão. De todo modo, ainda que não pareça má fé até aqui da parte dele, o fato é que ele agiu mal, assim, em relação, como um chefe de gabinete, em relação ao papel que ele deveria cumprir como chefe de gabinete, ele agiu mal, não soube avaliar ali a gravidade desses acontecimentos, houve aviso, e me parece, como alguém que acompanhou como jornalista o desenrolar desses fatos, né, quando eclodiu o 8 de janeiro, de fato, o Alisson, que trabalhou aqui na Carta, estava na esplanada e foi comunicado por volta do meio-dia por grupos bolsonaristas que eles estavam se preparando, de fato, para chegar até, para invadir as sedes dos 3 poderes. À época, nós mesmos, até comuniquei com ele, Alisson, acho difícil que isso aconteça, vamos dar um registro pequeno e você segue aí acompanhando. Poucas horas depois, a gente tinha ali centenas de pessoas que estavam, de fato, alcançando as sedes, promovendo depredação. Então, aconteceu ali ou omissão deliberada de alguns entes ali e de outros negligência, uma avaliação turva dos fatos, decisões ruins que foram tomadas. Então, as coisas, apesar dessa tentativa do Gonçalves Dias nesse depoimento de atribuir essas falhas a informações desencontradas, a uma leitura ali comprometida do que estava acontecendo de fato, o 8 de janeiro aconteceu e a gente ainda, isso livra pouco, a meu ver, a responsabilidade dele nessa história toda. Maurício, o que você acha? Thaís, a sua análise é perfeita, né? Todo o processo histórico, né? Todo acontecimento histórico é composto também de dramas humanos, né? Dramas individuais e coletivos humanos. E a figura humana do general Gonçalves Dias vai me chamar muita atenção nesse processo, né? Eu sinto um grande sofrimento dele, né, em tudo que está passando, mas como você falou, na melhor das hipóteses, ele não foi à altura do cargo, né? Quer dizer, isso o tornou uma peça vulnerável dentro desse embate aí ideológico, desse início de governo Lula, uma peça vulnerável para o governo, né? No sentido de que alimentou-se a narrativa de que ele teria, de fato, feito corpo mole ou colaborado, ou sido negligente, enfim, de alguma forma facilitado a invasão, os acontecimentos do 8 de janeiro, porque o governo assim o queria para poder criar toda a narrativa contra o Bolsonaro. Quer dizer, uma reversão, né? A máquina de fake news operou em cima disso. Quer dizer, e depois da divulgação das imagens do general G. Dias, né, na relação dele ali, que ficou claro no vídeo ali, titubeante em relação aos invasores, tudo piorou. Gerou-se uma desconfiança muito grande dentro do governo, né? Porque até algum tempo atrás você falava, enfim, sobretudo no primeiro governo Lula lá, nos primeiros 2 governos Lula, a imagem que se tinha do general Gonçalves Dias, se falasse assim, um militar gente boa, amigo da esquerda, assim, um cara progressista, então falava-se no general G. Dias, né? E meio assim que houve uma ruptura dessa imagem agora. Hoje foi muito apertado pela oposição na CPI,
por conta do relatório da ABIN, que acabou omitindo, né, os alertas que haviam sido dados a ele, G. Dias, nesse dia. Criou-se a suspeita também de que ele próprio teria mandado retirar as menções dos alertas que havia recebido. Quer dizer, já não se sabe aí se ele tentou fazer isso para pagar a cagada, desculpa o termo, ou se foi com uma intenção prévia também de criar mais confusão. Quer dizer, ele ficou mal com o governo, né, ficou mal talvez com os militares, o depoimento dele está rolando ainda, não sei se já acabou agora, o Cacá está acompanhando a reportagem, ainda não, o Cacá me avisa que ainda está rolando. E quer dizer, muita coisa ele pode falar, como a Thaís falou, ele disse que foi conduzido a má avaliação por outros militares subordinados, e isso, enfim, vai ser a linha da defesa, mas politicamente, se pode dizer assim, ele é uma figura um tanto que sai bastante chamuscado nessa história toda, e ao mesmo tempo, Thaís e Fabiola, o governo acaba só avisando lá a PEC, né, que proibiria, vocês podem comentar sobre isso também, vocês duas, a PEC que proibiria os militares dos ministérios. Há toda uma discussão, na própria CPI, existe uma corrente que defende, não, mesmo com a clara participação de alguns militares da ativa, enfim, não vou citar nome nenhum, mas tem vários aqui, o Coronel Lavande, por exemplo, e outros aí que apareceram em diálogos e tudo mais, que poderiam ser alvo da CPI. Existe uma corrente dos senadores e deputados que defende que não se arrole, não se cite, né, os militares da ativa. Quer dizer, a relação do governo com os militares permanece ainda mal definida, estranha. Temos aí o ministro Zé Múcio, né, cumprindo um papel difícil, mas também não está satisfazendo muito nem a um lado nem a outro. É uma situação difícil, é o pano de fundo disso tudo, inclusive dessa fritura do general G. Dias. É isso, Maurício. Só dando um repasse aqui do que a gente está falando a respeito dessa PEC, né? O governo Lula, na prática, suavizou essa proposta. A ideia era proibir militares, por exemplo, de ocupar cargos em ministérios, impor um veto mais firme à participação de militares na ativa na política, mas a versão original acabou sendo editada e ela não prevê mais, por exemplo, veto à presença de militares em ministérios, né? Tudo isso faz parte de um movimento ali que envolve as Forças Armadas, com a coordenação do ministro da Defesa, José Múcio, com a participação do Flávio Dino, ministro da Justiça, de dois movimentos, né? Retomar boas relações entre este governo e as Forças Armadas, essas relações que viveram altos e baixos e que se comprometeram muito aí diante da proximidade de alguns entes das Forças Armadas com o Bolsonaro, e mais recentemente, diante desses escândalos que envolvem agora integrantes de alta patente das Forças Armadas, como é o caso, por exemplo, das joias, que envolveram não só o ajudante de ordens do Bolsonaro, mas descobrimos recentemente o pai dele. Há também um movimento para que a imagem das Forças Armadas como um todo não saia ainda mais chamuscada diante da participação de militares em escândalos como esse, né? Então, houve reuniões entre o Múcio, comandantes das Forças Armadas, o Dino, e essa proposta que chegou muito com uma promessa mais taxativa, né? Muita gente do campo progressista cobra enfaticamente que o governo tenha uma postura assertiva em relação à punição aos militares que se aproximaram indevidamente do bolsonarismo, que protagonizaram escândalos, que se levantaram para atentar contra a democracia. O fato é que essa PEC vem num tom menor, né? Então ela altera algumas questões, mas não, por exemplo, impede a participação de militares da ativa em postos de alto escalão. E é importante também pensar se essa PEC vai ser aprovada, né? Depois de passar pelas comissões, essa PEC precisa de 3/5 de votação favorável em cada casa do Congresso, no Senado e na Câmara, né? Então, 308 votos na Câmara, segundo aqui a reportagem da Carta, 49 no Senado. Não vai valer já para as eleições de 2024, então ela é parte de um movimento mais amplo, mas não é nem de longe a canetada definitiva do governo em relação à participação dos militares, né? Alinhavou uma coisa um pouco mais moderada, como o que é uma marca, inclusive, da gestão do José Múcio Monteiro à frente do Ministério da Defesa. Um outro assunto, Maurício, eu vou ler aqui alguns comentários antes da gente passar para uma segunda pauta. O Cid
Diz: quem votou contra o marco temporal honra a Constituição e salva o Brasil e nossas florestas de gente como Salles, que quis passar a boiada e fazer contrabando de madeira. Luiz Gonzaga diz: ainda bem que o Zanin acordou, a floresta agradece. Acho também, acho que ele concorda também com a indenização para poceiros de boa fé. O Snow disse: o marco passar, pode ter certeza absoluta, os povos indígenas não vão aceitar. Se o agronegócio, político, militares e empresários começarem a invadir as terras indígenas, haverá derramamento de sangue. Maurício, um outro assunto do ponto de vista ambiental, os comentários aqui falando bastante sobre a floresta, sobre o direito dos indígenas, o governo está envolvido aí numa outra polêmica, que é a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? O IBAMA, a ministra Marina Silva tem se posicionado frontalmente contra estudos que avaliem essa possibilidade. Outros setores do governo, com agora um parecer favorável da AGU, defendem que esses estudos aconteçam, dizem que não se pode ignorar o potencial econômico que essa exploração pode trazer tanto para a região como para o Brasil e para os países amazônicos como um todo. Então, esse é um objeto ainda de muita disputa, já faz alguns meses, né, que a gente vem tratando desse assunto com mais atenção, mas essa é uma disputa que não parece perto de acabar e que tem colocado ali atores de um mesmo governo frente a frente, ameaçando, inclusive, a continuidade de uma figura como a Marina Silva no governo, que, num movimento muito marcante, fez as pazes com Lula e o PT e cedeu a ele um apoio explícito nessas eleições de 2022. Maurício, em que pé está essa história? Pois é, Thaís, eu convido a todos a lerem a matéria na revista, né, na edição impressa que vai estar na banca a partir de hoje. E a matéria ela mostra justamente tanto essa briga de bastidores, né? A última movimentação foi que a Advocacia Geral da União ela recomendou ao governo federal, aí já está convocando os envolvidos para uma mesa de negociação, né, na Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Pública, chama CCAF, da Administração Federal, CCAF, a sigla. E até essa própria convocação desagradou os setores do meio ambiente, e é uma briga, né, uma disputa política, Thaís, como você falou muito bem, que ela é quase transcendental, né? E ela vem já desde o primeiro governo Lula também, de setores que habitaram, seja o Ministério da Agricultura, contra o Ministério do Meio Ambiente. Agora, os contenedores agora são Ministério do Meio Ambiente de um lado e Ministério das Minas e Energia do outro, na figura do ministro Alexandre Silveira. Como você sabe, o nó do problema é a exploração de um poço que ele fica a 175 quilômetros do litoral do Amapá e a 500 quilômetros da foz, propriamente dita, do Rio Amazonas, em alto mar. E o IBAMA negou os testes iniciais que a Petrobras queria fazer, e a partir daí iniciou-se esse imbróglio, e a matéria mostra isso tudo, não somente em que pé está a saber, que movimentou muito os bastidores do governo essa semana, realmente, passando por vários ministérios, pela AGU também, etc., e mostra também essa discussão, Thaís Fabíola, antiga sobre o Brasil precisa do petróleo, não? Faz sentido discutir exploração do petróleo no momento que o mundo fala em transição energética? O governo Lula quer ser um governo ambientalista, como prometeu, segundo 3.0, é um Lula ambiental de fato, e isso não é anacrônico com querer explorar? Sim ou não? É perigoso ou não? Enfim, a matéria fala isso tudo, eu convido todos a lerem. Isso é uma questão aí que vai ser... eu acho que não é nenhuma questão só do Brasil, mas é dos países em desenvolvimento, né? É dos países amazônicos, de fato. A gente teve esse resultado da cúpula de Belém, que mostra muito isso, né? Não existe ainda uma disposição, exceto pelas declarações que faz o Petro da Colômbia, não tem um líder latino-americano com essa disposição em desafiar a continuidade dos investimentos em petróleo, em falar em desmatamento zero, o que, por outro lado, também não dá para ignorar a realidade socioeconômica desses países, né, na comparação com a Europa. É um debate muito difícil, mas no qual cabe também uma cobrança mais efetiva das promessas que esses governos fizeram, né, porque até aqui o governo Lula tem dado uma no cravo e outra na ferradura, né? A Marina, que assumia ali uma espécie de papel de eminência do clima, que seria uma figura que estaria liderando debates internacionais
em relação a isso, era a expectativa que a gente tinha ali durante as eleições, está mais centrada no papel de ministra do meio ambiente mesmo, nos assuntos internos, enquanto o Lula tem feito essa agenda internacional. E do ponto de vista internacional, as declarações que o Lula dão até aqui dão um peso não desprezível para essa necessidade de desenvolvimento econômico, tanto do Brasil quanto dos países vizinhos, para essa tentativa de fazer frente aos desígnios da Europa e dos Estados Unidos, falando muito frontalmente dessa necessidade de desenvolvimento. Então, não me parece que a curto prazo a gente vá ver um movimento aqui na América Latina de mais ambicioso em relação à questão climática e a metas contra o desmatamento, por exemplo, né? O que os países têm feito até aqui é um movimento para pedir para que os países ricos, de fato, contribuam mais para que esses países possam fazer a devida preservação da Amazônia, né? O Fundo Amazônia aí que voltou a operar desde a derrubada via urnas de Jair Bolsonaro. Então, a toada, me parece, tem sido sempre essa, né? Não fazer promessas muito taxativas e reforçar o pedido para que os países ricos contribuam, né? Compareçam da maneira que devem para que o sul global consiga cuidar das suas riquezas de fato e que a gente lide com essa questão do clima de uma maneira mais assertiva. É isso aí. E a ministra Marina está aí se equilibrando, né, nisso tudo que você falou. Ela cunhou um termo, né? Ela falou que o Brasil será um país sustentabilista, eu cito isso na matéria. É um conceito interessante, mas de muito difícil aplicação, né? Pois é. Fabíola, quer comentar? Deixei você um pouco quietinha aí, me desculpa. Okay. Não, na verdade, eu acompanho vocês, acompanho os relatores, porque acho que vocês já contemplaram bem esse tema. O Brasil, Lula precisa escolher em que posição ele quer se posicionar em relação ao mundo, né? Porque ele termina, de certa forma, sinalizando que apoia, né, essa tese da exploração, mas isso repercute muito ruim diante da agenda global. É isso, eu não acho que a gente vá largar o petróleo e essa tônica vai ser a tônica aí de governos à direita e à esquerda por aqui durante um bom tempo ainda. Mas falando ainda em governo, em desenvolvimento, por outro lado, o governo Lula tem caminhado para, de um lado, o Haddad, né, o Ministério da Fazenda, para acertar as contas públicas, e o governo como um todo, os outros ministérios, para levar adiante programas que retomem a Seguridade Social, para que o Lula possa cumprir essa promessa de gerar mais emprego e renda, né? Esse foi o movimento que, de fato, o levou de volta à presidência. O André Barrocal, que é nosso repórter lá em Brasília, fez uma bela matéria para a edição dessa semana de Carta Capital, falando sobre justiça fiscal, né? A reforma tributária passou, o governo agora tenta levar adiante a taxação, um dos fundos exclusivos, que são fundos cujo investimento mínimo é 10 milhões de reais, ou seja, é coisa para quem tem muito dinheiro e que estavam sujeitos a um regime de tributação muito mais favorável do que fundos onde pessoas da classe média, gente comum pode investir. Então, tem essa mudança dos fundos exclusivos aqui no Brasil, que avançou, e dos fundos offshore, que são fundos mantidos por cidadãos brasileiros no exterior, que também tinham uma mudança de um regime de tributação muito favorável. Esse desbalanço entre a carga tributária para as pessoas comuns, abrindo muitas aspas aqui, perdão, mas para o cidadão médio brasileiro e para os super ricos é uma tônica do nosso país, né? Um cidadão comum que hoje tem ali quase pelo menos 27,5% de imposto de renda descontado todo mês, enquanto donos de artes, donos de fundos como esses fundos exclusivos, os ricos e os super ricos pagam muito menos impostos progressivamente, isso sem falar nos impostos sobre o consumo, que prejudicam, né, afetam de sobremaneira a população mais vulnerável, que tem a grande parte da sua renda investida na subsistência, né, precisa morar, comer, vestir. Então, tem esse movimento aí para levar adiante uma justiça um regime tributário que seja mais eficiente, né? Acho que essa era a questão envolvendo a reforma tributária, e agora de mudanças que promovam mais justiça fiscal de fato, não sem
resistência, né, tanto do mercado quanto dos próprios congressistas, né, muitos desses fundos exclusivos que eu mencionei anteriormente, que precisam de um investimento mínimo de 10 milhões, têm entre seus cotistas parlamentares, filhos de parlamentares, a mesma coisa vale para os fundos offshore. Essa discussão da taxação dos fundos não é exatamente nova, né, tramita há quase 10 anos, não avançou até aqui, então há uma dificuldade, sim, de fazer com que os congressistas não votem contra o próprio bolso e votem contra as pessoas que eles representam, né, o Congresso que tem passado aí por um movimento de ter cada vez mais milionários e que tem refletido menos a diversidade demográfica, socioeconômica da população e mais os interesses da plutocracia brasileira. Eu não vou me alongar aqui em relação a esse assunto, o Barrocal escreveu uma matéria muito bacana, a gente tem também uma entrevista com uma economista italiana que fala sobre como essas políticas de austeridade acabam abrindo a porta para governos autoritários no mundo todo. A edição da semana está muito bacana, convido vocês a acompanhar já no site e também no aplicativo. Fabiola e Maurício, vocês têm algum assunto candente da semana que passou batido aqui, que gostariam de discutir? Eu acho que a gente tem que ficar de olho aí nesses 8 depoimentos simultâneos, né, que rolou hoje, né, inclusive Bolsonaro e Michele Bolsonaro, que ficaram em silêncio. O Cid, o pai do Cid, enfim, 8 depoimentos simultâneos para que não houvesse combinação, né, das respostas. E está correndo sigilo, a gente não tem muita informação, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ficar sabendo o que é que está por trás disso. A defesa de Bolsonaro está com a estratégia de tentar anular, né, esse inquérito, alegando que aquele parecer da Procuradoria-Geral da República de que o caso deve ser investigado pela instância de São Paulo, né? Guarulhos, né? E não pelo STF. Então, eu acho que isso vai ter um desdobramento e é interessante a gente ficar observando. Obrigada, Fabiola. E você, Maurício? A minha dica é justamente em relação à minha matéria que eu falei há pouco, que é o desdobramento, né, dessa mesa de negociação. A partir da próxima semana, os ministérios terão que responder oficialmente à AGU sobre sua ida para a mesa da Câmara de Conciliação e Mediação. E aí o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, terá que decidir se participará de fato ou não, né? A ministra Marina deu um indicativo de que não havia essa necessidade. Falou que o IBAMA não dá licença política, dá licença técnica. Quer dizer, uma discussão que, como eu falei, ela foi muito quente essa semana e vai ser também ao longo dos próximos dias. Eu estou de olho nisso. Perfeito. Maurício, Fabiola, queria agradecer a vocês pela companhia nesse fechamento, que volta semana que vem, na quinta-feira. Agradecer a toda a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Carta Capital tem uma programação ao vivo no YouTube, além de programas gravados, enfim, é uma programação extensa aqui. Se você gosta do nosso trabalho e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora para fazer isso. E se você já é inscrito, a gente tem também um clube aqui no canal que oferece benefícios exclusivos e é uma maneira de você, espectador, contribuir para que o nosso jornalismo continue vivo, pujante e chegando a cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Amanhã, às 18 horas, eu volto com Direto da Redação, que é parte do nosso boletim, um boletim quase diário de notícias. Espero contar com a cobertura de vocês, com o carinho e a atenção de vocês aqui. Em nome da Carta, agradeço. Muito obrigada. Boa noite. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe?
Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.